Fala, meus amigos, tudo bem? Bora direto ao assunto aqui, falando de Corinthians, que tenta aí a renovação do contrato do Gustavo Mosquito, mas deu uma esfriada. A negociação travou e eu te explico por quê. Vamos falar também sobre o Gabriel Moscardo, jogador que ainda se recupera da cirurgia no apêndice, mas que com 5 jogos já despertou interesse de clubes da Europa. E para finalizar, vamos falar sobre a situação do Alexis Sanches, jogador chileno, multicampeão pelo Barcelona, Arsenal, enfim, vários times grandes da Europa e também pela seleção chilena. Como é que está essa situação? Eu te explico como está e o que pode acontecer, tá bom? Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se você for novo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto aqui no 12 em Campo, a gente começa falando sobre a renovação de contrato do Gustavo Mosquito. Estava tudo muito bem encaminhado para a renovação do Gustavo Mosquito. Ele queria ficar, está se recuperando de uma cirurgia séria no joelho, quase 8 meses, está pronto para voltar, já deve voltar agora, essa semana, que entra mês de agosto aqui, ele já fica à disposição do Vanderlei, já poderá ser relacionado, poderá voltar a jogar, ele está recuperado já da cirurgia que passou, né, dos ligamentos do joelho. O Corinthians já havia procurado, já havia conversado com ele, e o que aconteceu? O Mosquito, ele é empresariado pelo Carlos Leite. E o Carlos Leite tem um trânsito muito grande dentro do Corinthians, é um empresário de uma relação muito boa com a diretoria, então tudo se encaminhava, e até a gente trouxe isso há alguns dias atrás aqui num vídeo, sobre essa renovação, que não deveria ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de entrave, né? As partes queriam. Mas agora o Mosquito está querendo trocar de empresário, está trocando de empresário. E aí a coisa esfria. E aí a coisa dá uma parada, tá? Toda a tratativa com o Carlos Leite foi conduzida da forma mais tranquila, mais satisfatória para ambas as partes. Mas aí, como essa possível mudança de empresário do Mosquito pode acontecer, as coisas, o Corinthians está dando uma travada, está dando uma segurada nisso. E o próprio jogador, né, que também não descarta a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube. Então, o que depende? Depende dessa definição do Gustavo Mosquito. Ele se mantém com o Carlos Leite como seu agente, como seu empresário, como o cara que vai conduzir as negociações de uma renovação, ou ele de fato vai mudar de empresário? De repente esse empresário não tem lá um fluxo tão grande, uma abertura tão grande, um trânsito tão bom dentro do Corinthians. Então, o que estava encaminhado, o que estava tudo muito perto de se encaminhar para um final feliz, acaba dando uma esfriada, acaba dando uma travada em função disso. Quero saber sua opinião aí no comentário. O que você acha? Se o Gustavo Mosquito é importante no grupo, é legal que ele permaneça, sendo pelo menos uma opção aí de um jogador a mais de ataque para a comissão técnica? Quero saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre o Gabriel Moscardo. Vamos pela ordem. Gabriel Moscardo. O garoto fez 5 jogos pelo Corinthians, 4 como titular, e aí teve a infelicidade de ter uma crise de apêndice, teve que ser feita uma cirurgia às pressas, ele está em recuperação, já tem alguns jogos fora, a expectativa é que ele volte contra o São Paulo na última partida, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Ele está sendo preparado para isso, apesar da recuperação estar indo de forma extremamente satisfatória, de forma exatamente dentro daquilo que a programação prevê. Então, assim, está tudo andando bem em termos de recuperação. E, claro, jogador que se destaca, ele é sempre visto de uma outra forma.
em 5 jogos pelo Corinthians, 4 como titular, o Gabriel Moscardo já chama a atenção de clubes na Europa. E alguns dias atrás, a gente trouxe até informação aqui, e outros veículos de comunicação trouxeram, que o jornal AS da Espanha, um jornal importante de esportes na Espanha, fez uma matéria, uma reportagem grande sobre o Gabriel Moscardo, dizendo das qualidades, das características, que o Corinthians encontrou uma grande joia. Enfim, se o jornal espanhol faz uma reportagem dessa, falando sobre as qualidades do atleta, evidentemente que essa reportagem é repercutida dentro dos clubes. Os clubes olham também o Gabriel Moscardo. Ele renovou o contrato há pouco tempo, assim que subiu já para o profissional de fato ali, de forma definitiva, o Corinthians já renovou o seu contrato. Então, quanto a isso, está tudo certo. Existe uma multa rescisória, existe um período maior de contrato agora, e não existe, tá? Só para a gente ser claro aqui, eu acho que é importante ter essa transparência, não é que existe uma proposta. Ninguém mandou uma proposta para o Gabriel Moscardo. Mas essa proposta pode chegar? Evidentemente que pode. Alguns clubes da Europa já observam e olham o Gabriel Moscardo com um carinho maior, com um olhar mais apurado. Jogador novo, jogador de destaque, jogador que tem futuro, que tem talento. Então, chegar uma proposta é meio que inevitável ele mantendo a performance que vem mantendo. Isso não é estranho, isso não é incompetência da diretoria, isso não é falta de saber gerir o jogador, não. Isso é inevitável. O jogador se destaca, a tendência é que chegue alguma proposta para ele. Murilo, chegou a proposta, o Corinthians recusou. Fausto Vera, chegou a proposta, o Corinthians recusou. Roger Guedes, tem proposta na mesa. Então, assim, é natural que os jogadores que se destaquem recebam propostas. O Gabriel Moscardo, um belíssimo jogador, que já caiu na graça do torcedor, corre esse risco de receber uma proposta boa, de um valor bom, e quem sabe, né, possa aceitar. Mas nesse momento não tem nenhuma proposta pelo Gabriel Moscardo, apenas o interesse dos clubes na situação do garoto, um olhar mais apurado, uma observação maior. Mas é bom o Corinthians ficar de olho. Comenta aí. Gabriel Moscardo tem que ficar? Pode ser negociado? Depende do valor? Qual que é a sua opinião? Quero saber o que você pensa sobre isso. E para a gente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Alexis Sanches, chileno, 34 anos de idade, deixou o Olympique de Marseille agora há pouco tempo, está livre no mercado. Foi oferecido ao Corinthians. Oferecido, sim, foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não procurou o Alexis Sanches. O Corinthians teve o jogador, olha, oferecido. Te interessa? Ele está disposto a voltar ao mercado sul-americano. Hoje já surgiu até nos jornais chilenos que o próprio Barcelona, onde ele foi ídolo, onde ele conquistou inúmeros títulos, já pensa também nele como uma possibilidade para o ataque. Então, ele é um jogador ainda com muito mercado. Ele saiu do Olympique de Marseille, mas tem mercado ainda. E está disposto a voltar a jogar no futebol da América do Sul. Foi oferecido ao Corinthians. E o Corinthians avalia essa possibilidade. E o que é avaliar essa possibilidade? O Corinthians só teria, no caso do Alexis Sanches, pagar salários, luvas, prêmio, enfim. Não teria que pagar nada a clube algum. É aquela oportunidade de mercado. Não é um salário baixo? Tenho certeza que não é um salário baixo. Mas é um jogador que joga tanto pelo lado direito como lado esquerdo, mas é centroavante, é jogador de área, é goleador. 1,69 m de altura, mas é chato, é jogador cascudo, jogador experiente, tá? Teve na carreira dele clubes como a Udinese, como Colo-Colo do Chile, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão, né? Olympique de Marseille. Então, assim, não é um pé de rato, como costumam falar.
Não é um jogador meia boca, como alguns costumam dizer. Não é porque tem 34 anos que não presta. Não é porque tem 34 anos que não serve. Luis Soares não tem 25 e joga o fino da bola no Grêmio. Nós temos outros exemplos de jogadores acima dos 30 anos e jogando em altíssimo nível no futebol brasileiro. Só para que se faça uma avaliação um pouco mais racional e não em função da idade. Porque realmente, ultimamente, uma fatia do torcedor corintiano acha que com 28, 29 anos é velho, é ex-jogador. Né? Então, eu acho que é uma avaliação que deve ser feita com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de critério. Quem é o jogador? Qual é a qualidade? Como ele está? Como ele vem atuando? Ele vinha atuando de forma muito boa no Olympique de Marseille, mas resolveu deixar o clube. E aí, ou são os motivos dele. Mas é um jogador que eu, na minha opinião, acredito que no futebol brasileiro ainda se destacaria. O Corinthians não tem pressa, porque o Alexis Sanches não é um jogador que tem prazo para ser contratado nesta janela. Ele está livre no mercado, que fecha no dia, o mercado fecha dia 2 de agosto. Mas o Corinthians poderá contratá-lo dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, porque ele não tem vínculo empregatício com nenhum outro clube. Então, depende. O Corinthians teria, por exemplo, ele jogar uma Copa do Brasil eventualmente. O Corinthians tem até o dia 8 de agosto. Senão, também não consegue inscrever o jogador. É o prazo que encerra as inscrições na Copa do Brasil. Então, cada competição tem o seu prazo. Mas em caso de janela de transferência, essa fecha no dia 2 de agosto para atletas que têm vínculos com outros clubes. E aí, o que você acha? Alex Sanches, é uma boa? Não é? Comenta para mim aí. Quero saber o que você acha. Deixa seu like se você gostou do conteúdo. Se você for novo, se inscreva no canal. É um prazer tê-los aqui. Te espero às 9 da noite na nossa live aqui no 12 em Campo. Legal? Grande abraço a todos. Excelente final de tarde. Tchau, tchau.